Saudações, meus queridos, muita paz, muita luz, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando e vocês também, que fazem parte do nosso canal desde o início. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu tenho 37 anos de idade, sou médio ostensivo desde criança, desde os 4 aninhos de idade. Sou contatado, abduzido, passei também por várias religiões, onde em muitas dessas religiões eu atuei como líder religioso, para estar aprendendo um pouco mais sobre a relação, né, que nós aqui, humanos, temos com o divino e os líderes espirituais também. Gostaria de pedir encarecidamente para quem for entrando na sala me dizer se o áudio ele está bom, se está dando para ouvir, tá bom? Lembrando também da nossa associação SOS Felinos aqui, ó, o gatinho aqui representando, né, a nossa associação SOS Felinos, aonde eu, Ariel Espíndola, resgatei 35 gatinhos da rua e eu cuido deles aqui na minha casa, na nossa associação SOS Felinos. Vocês podem estar vendo os vídeos da nossa associação SOS Felinos aqui mesmo no nosso canal com o nome Associação SOS Felinos, ou também no grupo no Facebook digitando o nome Associação SOS Felinos. Muitas pessoas elas têm reclamado que não têm recebido notificações das lives, né? E até mesmo muitas pessoas têm reclamado que estão se desinscrevendo, assim, o YouTube está se desinscrevendo. Eu já tinha feito um vídeo sobre isso, ó, um tempinho atrás. Então, infelizmente, está acontecendo esse bug mesmo no YouTube. Então, por isso que é muito importante que todas as vezes que vocês vierem aqui, vocês veem se vocês ainda estão inscritos, veem se está para receber todas as notificações. E o importante também, às vezes, mesmo vocês estando inscritos, mesmo estando recebendo todas as notificações, é importante que vocês deixem o seu comentário, nem que for um oi, ou da onde vocês são, porque quando vocês deixam um comentário, o YouTube entende que, de uma certa maneira, você gostou daquele vídeo, não apenas por ter visualizado ou ter curtido. Então, sempre que eu estiver fazendo uma outra live, o YouTube vai estar te indicando aquele vídeo também. Peço desculpa para vocês por esse horário, né, que é o horário que dá, né, para mim, às vezes, vim aqui tá fazendo esse vídeo. E hoje, meus queridos, nós iremos falar dos Anunnakis, tá? De uma forma assim que mais abrangente, que eu não falei até hoje. Então já peço encarecidamente a colaboração de vocês, para vocês já deixando aquele like aqui, para auxiliar o nosso canal, a nossa associação SOS Felinos. Também depois estar compartilhando esse vídeo em outros grupos que falam sobre ufologia e espiritualidade também, ok? Boa tarde a todos, Sandra, Saulo, Denise, muita paz, muita luz. Eu estreio um quadro aqui também, né, chamado Na Cama com Ariel Espíndola, que foi uma coisa assim meio que espontânea que eu fiz, mas eu percebi que vocês gostaram bastante. Então eu decidi tornar esse quadro, por enquanto, oficial. E eu vou trazer aqui amanhã o Tico Lázaro, se eu não me engano, né? Hoje é quarta-feira, amanhã é quinta. Vou estar trazendo aqui o Tico Lázaro, que é um jovem, muito jovem mesmo, começou sua caminhada aí com seus 16 anos. Hoje eu acho que já está com seus 20 e poucos anos. E ele é da Umbanda, né? Se eu não me engano, ele é... Nossa, como que se fala o nome, gente? Acho que é pai de santo, acho que seria isso, né? Para um bate-papo assim mais descontraído, né, nessa live e nesse quadro Na Cama com Ariel Espíndola. Se você não assistiu esse vídeo desse quadro Na Cama com Ariel Espíndola, que você venha assistir, tá logo abaixo aqui desse vídeo. É uma maneira assim mais descontraída, mais solta, né, de estar falando sobre vários assuntos com seriedade, com um pouco de humor e também com interação com o público de estar ouvindo vocês. Então, meus queridos, sem mais delongas, né?
já dada todas as apresentações, vamos então falar dos Anunnakis e de como que você, meu querido, segundo a sua percepção, a sua intuição, você pode estar se identificando com uma linhagem específica. Pois sim, como eu sempre digo aqui, manicure quântica, eu tô lendo o comentário. Como eu sempre digo aqui, quando nós falamos de Anunnakis e as pessoas pensam que são só os reptilianos e coisa e tal, eu vivo falando, não, gente, não são só os reptilianos. Mas hoje eu vim trazer isso aqui para vocês de uma maneira bem abrangente, tá bom? Enquanto eu estiver falando, eu não vou poder estar lendo os comentários, tá bom? Aí depois que eu terminar de falar, eu vou dar uma olhadinha nos comentários, ok? Então, vamos começar, né? Falando sobre os habitantes de Lira. Lira, ou a Harpa, é uma pequena constelação, apenas visível no hemisfério norte, nas noites de janeiro e abril. Sua característica mais conhecida é, veja, a estrela mais brilhante da constelação, Enrig, nebulosa, remanescente, a morte de uma estrela. Bom, vamos começar com o grupo chamado de Lirianos. Vamos dar também para vocês algumas informações sobre os subgrupos que têm existido dentro das suas raças e permitir que vocês, de um ponto de vista mais extenso, talvez na diversidade dos seus antepassados, que certamente reflete-se na diversidade que vocês têm agora no planeta Terra. Gostaria de falar também da civilização de Vega, porque eles ajudaram a formar algumas raças galácticas também. Bom, começando então com os Lirianos. Voltando cronologicamente, a primeira expressão de fisicalidade que poderia ser considerada liriana seria algo de pequeno, menor na realidade, que é a sua média humana, mas à medida que a sua cultura cresceu, à medida que as suas experiências, estruturas genéticas começaram a mudar, as suas características físicas começaram a se expandir também. Nós vamos dar para vocês, meus queridos, alguns dos grupos originais que eram muito ativos nas explorações espaciais. Por quê? Estes são os que mais têm a ver com seres humanos da Terra, uma vez que são aqueles com quem vocês tiveram contato. O primeiro genótipo, que nós chamamos de Lirianos gigantes, que inclusive já foram citados nas escrituras sagradas. Essas entidades físicas, como vocês, naturalmente existiam na terceira e na quarta dimensão. Eram do tipo caucasianos. Eles eram originalmente de pele clara, olhos claros e cabelo claro. O cabelo mais escuro podia ser de um castanho médio, que era algo muito raro entre eles. O corpo físico poderia ser comparado ao mesamórfico, que é basicamente, meus queridos, um corpo bem equilibrado, um corpo muscular. A altura poderia variar entre 1,80 m, 2,30 m, seja macho ou fêmea, dependendo do grupo ao qual eles se originaram. Essas entidades desenvolveram esse tamanho após longos períodos de desenvolvimento genéticos sobre um planeta com um campo gravitacional mais forte e um envoltório eletromagnético mais denso também presente no sistema solar em geral. E isso contribuiu para a criação de uma entidade mais amável. Pode-se dizer, meus queridos, que essas entidades elas estão refletidas em algumas das personagens da mitologia grega, em alguma das histórias bíblicas, onde os gigantes são citados, não é? Este é um dos grupos do qual a sua civilização ainda guarda alguma memória celular do seu Merkabah. Este grupo, em particular, é um dos grupos originais
que começou a formar uma relação de adoração divina com vocês. Então, acompanharam até aqui. Essa é uma das razões para que algumas características em sua arte religiosa, arquitetônica, que tem portas e janelas muito grandes. A ligação está na estrutura racial particular, que estava muito profunda na psique humana, e ainda está. Estes eram os deuses originais, ou ao menos os que causaram a maior impressão entre vocês. A outra raça também que se originou dessa raça gigante, os lirianos ruivos, cabelos vermelhos. Os seus cabelos variam de vermelho a um loiro morango. O tom de pele era muito claro. E essas entidades, elas tinham dificuldades de expor a sua pele à frequência de luz natural, devido ao planeta de onde se originaram. Alguns destes também eram gigantes em estatura, embora houvesse alguns que eram de menor tamanho, mediano ao ser humano. A cor dos olhos era geralmente clara também, do tom que vocês consideram como verde, ruivos de olhos verdes. O que ainda existe, raro, mas ainda existe no planeta Terra. Embora seja um tom de pele diferente, o tom dos olhos verde, diferente dos olhos verdes que você vê aqui no planeta Terra. Essas entidades, elas eram um dos primeiros lirianos pioneiros, ok? Pioneiros é uma palavra gentil, pois há muitos mundos que consideram os cabelos vermelhos como invasores, saqueadores e os básicos vingadores destrutivos dos genótipos lirianos. Nós estamos falando do estágio atual dos lirianos? Pergunta que não quer se calar. Bem, de uma certa forma, estamos falando sobre um passado distante. A maneira como essa raça interagiu no seu plano terrestre. Essas entidades ainda existem, mas são apenas um pouco indivíduos. Nós diríamos que os remanescentes mitológicos mais recentes encontram-se em suas mitologias escandinavas, como os vikings, por exemplo. Um pouco dessa mitologia era sobre os seres da Terra, ou eram influenciados ou interagiam, meus queridos, à força desses lirianos ruivos. Essa não é uma interação muito comum do seu mundo, não tão comum quanto a dos gigantes, mas foi o suficiente para interagir na sua mitologia e na sua arqueologia. Tinham eles alguma relação energética ou espiritual com os poucos pleiadianos ruivos? Uma pergunta que foi feita. Bom, aparentemente há sim remanescentes de um grupo de pleiadianos de cabelos vermelhos. Nas Pleiades, sim. Deve haver conexões genéticas, quase certamente. E se há conexão genética, há sempre também conexão espiritual e energética. É difícil pensar em um habitante das Pleiades que seja violento, mas se aquela tendência agressiva de alguma maneira canalizou-se em outras áreas, a versão pleiadiana é muito mais atenuada, digamos assim. Mas os cabelos vermelhos originais eram, digamos, um pouco mais agressivos, violentos, apaixonados e, de certa maneira, um pouco rebeldes também. Eles viam a raça dos lirianos gigantes como seus ancestrais e se rebelavam-se contra essa ideia. Eles se rebelavam porque eles achavam que a moralidade da raça gigante estava sendo impingida, né, na sua realidade. Nós não achamos que isso fosse o caso, ok? Mas esse era outro aspecto que precisava ser experienciado em sua família galáctica naquele momento. Esses cabelos vermelhos evoluíram como cabelos vermelhos. Ou houve uma manipulação intencional ao longo do tempo? Uma pergunta que foi feita também por alguns de vocês, né?
Houve aqueles da raça de gigantes que partiram e começaram a explorar a galáxia. O primeiro grupo colonizou, né, um certo planeta ao longo de várias gerações e se adaptou a ele. Eles se adaptaram-se aos minerais específicos existentes e a atmosfera também. A frequência de ondas específicas da atmosfera do planeta que causou a mutação em direção a uma tonalidade vermelha mais acentuada no cabelo. E isso, em combinação com uma atitude pouco mais rebelde, começou a criar um subgenótipo específico. Assim, meus queridos, essa raça em particular deve ter sentido um pouco menosprezada, digamos assim, pela família galáctica. Falando assim, mais abertamente, eles carregavam o mundo nas costas? Pergunta. Não. Eles achavam que tinha que provar alguma coisa? Pergunta também. Não. Mas sim, diríamos que isso era uma verdade deles, entende? Nós falamos nisso ligeiramente, muito por cima aqui. Mas essa história de toda a sua galáxia. Muitos grupos dividiram-se porque não concordavam com o grupo principal. Dessa maneira, a maioria da sua experiência como espécies galácticas tem uma sequência de conflitos, desentendimentos e tentativa de obtenção de legitimidade. Agora, você tem os gigantes e os ruivos, ok? E dentro dos ruivos há dois subgrupos também: o grupo de gigantes, outros de medianos. Também dentro dos lirianos você tem um tipo predominante chamado caucasianos. Chamamos caucasianos os que têm a pele clara, os olhos escuros, talvez um castanho claro, mel, mas isso era bastante raro na época. Os cabelos, eles variavam de um quase branco até um castanho claro, que seria um loiro médio hoje. E também era bastante raro. O físico dessas entidades podia variar de ectomórfico, ou seja, magro, né, até o mesamórfico, musculoso. Essa é uma categoria mais ampla, que a maioria dos seus antepassados originaram-se nesse tipo caucasiano. As suas diversificações começaram com a influência dos cabelos vermelhos e também dos gigantes mencionados na Bíblia, mas essa influência é secundária comparada à influência caucasiana, que é a principal. Em termos da atual estrutura interna, essa informação é desnecessária, porque é longa e não muito pertinente nesse momento. O nosso desejo aqui no canal Pleiadianos é passar essas informações, e não pelos dados em si, mas para a sua melhor compreensão de como todo o seu planeta atingiu essa diversidade de raças. Assim, nos concentramos mais nas aparências externas, mais do que na composição interna. Havia também um outro grupo, um tipo humanoide mais raro, mas que teve interações com seu povo também. Estes eram os caucasianos em aparência, mas a pele era como cor de chocolate claro, bastante uniforme em todo o corpo. Vocês iam considerar isso muito interessante. Uma tonalidade de pele muito bonita. Os olhos eram castanhos e não pretos, embora alguns fossem de tom de pele marrom e tinham os olhos verdes. E os cabelos não eram pretos, mas sim castanhos escuros. Esse grupo teve influência no seu planeta na área da Índia, Paquistão, etc. Esta era a sua primeira área de interesse na sua visita aqui. Nenhuma das raças existentes atualmente no seu planeta é uma extensão pura de qualquer um desses genótipos que eu estou mencionando, ok? Todos os povos têm miscigenado ao longo dos anos e eras. Entretanto, a última raça, os lirianos, de pele escura, eram considerados
pacifistas, os que tinham tonalidade de pele mais escura, negra. Citaremos daqui adiante os lirianos caucasianos também, de pele clara, e os lirianos de pele morena, os de pele escura. O seu perfil psicológico, os de pele morena para escura, negra, era extremamente pacíficos, de passividade, de tranquilidade. Alguns podem até chamá-los de indiferente na época, ou indolentes, porque era muito difícil de conseguir alguma reação emocional deles na época, ok? Vocês encontrarão esses indivíduos mencionados em alguns dos seus textos sânscritos. Em alguns momentos nós falaremos também sobre a influência de Vega. Entretanto, nós queremos deixar claro que esse último grupo, os lirianos morenos e negros, não é o mesmo de alguma forma de genótipo de Vega, ao qual falaremos, e que tem estrutura genética diferente. Teriam eles uma estrutura genética completamente diferente dos lirianos? Pergunta que foi feita. Esse é o grupo originário dos lirianos, e o grupo do qual falaremos mais adiante com vocês. Não poderia ser considerado lirianos? Uma pergunta também. Sim, eles podem parecer similar na aparência aos lirianos, mas a base genética é diferente. Há necessidade de mostrar algumas das outras formas que expressam sua energia através da energia dos lirianos, que são humanoides, mamíferos, mas cuja aparência daqueles que vocês conhecem como humanoides? Uma pergunta. Isso também foi descrito na sua mitologia. Há um grupo de entidades que é mamífero, ainda orientados por princípios lirianos. Lira sendo o ponto principal, cuja aparência é muito diferente dos humanoides. Um grupo em particular lembra o que vocês chamam de aliens. O tipo físico dessas entidades lirianas seria o que vocês chamam de ectamórfico, muito delgado, quase frágil e parecendo uma ave. A estrutura facial é mais angular, mais aguda, parecendo um pássaro, embora sejam mamíferos, ok? Os olhos são como de pássaros também. O cabelo não é emplumado, mas é uma qualidade diferente de penas. Se você não está próximo ou tocando neles, era bem parecido e adornado como de tal modo que parecia assim penas, mas apenas pareciam, ok? Isso não era intencional. Era apenas a sua maneira de se expressar-se aqui na Terra. Esses seres eram muito moderados e super intelectuais. Eles consideravam-se, sobretudo, cientistas e exploradores e filósofos. Eles não engajavam-se na política galáctica, mas viajavam e visitavam. Eles interagiram aqui na Terra durante uma civilização mais influente, suméria e egípcia. Houve bastante influência no que vocês chamam de hindus e Valen também. Essas entidades entregaram de maneira indireta na mitologia do seu povo. Eles não são pássaros, eles são mamíferos, ok? Que têm aparência de ave. Nós não tínhamos falado nesses seres até aqui, porque limitadas são as nossas informações. E o que interessa agora, meus queridos, no plano da Terra, isso é uma curiosidade apenas, ok? Mas, pelo menos por agora, eles não representam algo significante que vocês devam prestar atenção para continuar o seu desenvolvimento. Um outro subgrupo liriano também, mamífero, é o que vocês considerariam, né, como humanoides, mas cuja aparência física parece que vocês chamam de felinos em seu mundo. Eles não são gatos, ok? Mas humanoides, têm qualidades felinas, igual aquele desenho dos Thundercats. São muito ágeis e fortes. O nariz
é predominantemente, sim, como de um gato. Se vocês podem imaginar o nariz de um gato, as orelhas não são humanas, e nem como também de um gato, mas uma mistura entre as duas, ok? Um pouco pontuda, digamos. Não muito, mas um pouco pontuda. A boca é muito delicada, muito pequena. Muitas das vezes, quando esses extraterrestres olham para as faces de nós humanos, acham que nós humanos não temos um rosto muito similar. Quando os felinos nos olham, eles veem a nossa boca e acham que a nossa boca é muito grande. Essas entidades do tipo gato, né, como os Thundercats, elas têm uma boca muito fina, pequena e delicada, o que vocês considerariam até elegantes. Os olhos deles são pronunciados e grandes e gateados também, como também tem um tipo de uma segunda cobertura. Outra vez, essas qualidades desenvolveram-se a partir de um ambiente específico, aonde eles se radicaram por muitas gerações, ok? Eles não têm pelos, tá? Entretanto, há uma camada protetora, como uma pele de pêssego, por exemplo, sobre a pele. É uma causa severa da radiação ultravioleta do seu planeta nativo. E isso simplesmente protege a pele dos felinos. Num primeiro contato com esses seres felinos, eles podem até parecer um povo gato, né? Mas eles não são, ok? Eles são humanoides e muito cedo esses subgrupos tomaram direções diferentes da nossa. Se eles são originários dos Lirianos, então estaremos falando de, nossa, milhões de anos atrás, que esse desenvolvimento, eles começaram-se separadamente da nossa ramificação, certo? Então, ok. Eles não estão muito envolvidos no nosso drama humanoide humano. E isso se deu, meus queridos, em função de recusarem os conflitos dos lirianos num tempo atrás. Foi simplesmente que o seu entusiasmo tomou outras direções e os felinos evoluíram nessas direções. Eles tiveram contatos com vocês aqui poucas vezes, aqui no plano terrestre. Eles reconhecem, os felinos, que vocês são todos parte de uma família, pelo menos geneticamente. E há indivíduos dentro da sua sociedade que frequentemente projetam-se até um nível astral simplesmente para manter as linhas abertas de comunicação com esses seres felinos. Mas, por enquanto, não se houve uma necessidade de muita interação entre as vossas culturas. Há um outro ponto também que nós gostaríamos de ressaltar aqui sobre os lirianos. Vegas e outras civilizações extraterrestres, que também têm como se comunicado com vocês no passado e agora. E é sobre os seus olhos. Primeiramente, os seus olhos são acentuados, seja por inclinação, forma, tamanho, cor ou por seu brilho. Eles são normalmente muito pronunciados. Se você procurar na sua mitologia, muitas civilizações tinham olhos acentuados, notavelmente a civilização egípcia. E isso não começou com adorno, meus queridos, mas sim como uma imitação dos deuses, como uma tentativa de fazer os humanos mais parecido com esses deuses, uma referência aos deuses, entende? Com o tempo, perdeu-se essa conexão do porquê os olhos eram grandes acentuados. Foi originalmente por causa das divindades. Então, por que os nossos olhos parecem ser tão pequenos em comparação com o resto da família galáctica? É uma pergunta. Se você lembra das histórias que nós contamos a respeito da manipulação genética, da criação do Homo sapiens, os lirianos não queriam criá-los como tal. Eles tinham algumas opiniões definitivas sobre como criá-los iguais a eles.
Assim, uma das escolhas era a criação dos olhos, para dar-lhe olhos com características símias. Você entende que nós queremos dizer com símios? Estão compreendendo? Então, para reter os olhos com atributos símios, de macaco, por exemplo, que de alguma forma foi o que mais doloso eles fizeram a vocês. Porque quando vocês olham no espelho, a sua memória celular lembra os símios. Se vocês estivessem com os olhos dos deuses, ao olhar-se nos seus próprios olhos, veriam os deuses. É interessante, não é? Quando voltamos no espelho, nós vemos o passado, enquanto que eles veem o futuro. Pelo menos simbolicamente, a resposta genética, sim. Essa foi intencional e original, meus queridos. Que vocês olhassem sempre para trás e nunca para frente. Desse grupo que aqui no canal eu sempre chamo de Anunnakis e que não são só reptilianos, mas todos esses seres que aqui estamos mencionando agora. Quando os sirianos tomaram o projeto dos sirianos, já era tarde para mudar isso. Assim, tanto quanto possível, os sirianos encorajaram vocês a acentuarem os seus olhos como uma lembrança de Deus. Assim, não esqueceriam seus antepassados. Eles fizeram muito ao longo do tempo para estimularem a vossa memória genética, para que vocês nunca se esquecessem. E há outras facções de evolução lirianas também, que não tem nada a ver conosco historicamente. E que literalmente foram para outras partes da galáxia? É uma pergunta também. E a resposta sim. Mas a maioria dos lirianos, eles são conectados com vocês. Por exemplo, os lirianos parecidos com os pássaros, os que se parecem com os gatos, ambos têm a sua própria filiação com outros grupos. Eles partem do desenvolvimento evolutivo de outras civilizações. É importante ressaltar que a estrutura básica genética liriana é o grupo mãe de todos nesse caso. Entretanto, reconhecemos os Vegas como tendo aparecido de bastante importância que pode dar continuidade ao seu próprio genótipo também, o genótipo humano. Aquelas entidades que desde os primórdios de Lira ramificaram-se em várias direções planetárias galácticas e começaram através das suas próprias experiências, através da sua própria evolução, a formar os seus genótipos e características também. De acordo com a explicação dada aos lirianos, eram os ancestrais originais do nosso fluxo vital de evolução. Muitos milhares de anos atrás, a civilização de Lira alcançou um alto nível de tecnologia e eles começaram a viajar no espaço. Eles eram criatura com livre-arbítrios e tinham controle sobre o seu destino. Há um certo ponto no tempo em que eles caíram em discórdia e dividiram-se em facções com diferentes ideologias, diferentes metas e objetivos também. E entraram finalmente em guerra e destruíram muito da sua sociedade e arruinaram o seu habitat natural. Dissidentes tentando evitar as consequências previstas voaram do seu sistema nativo e encontraram abrigo em sistemas estelares que nós chamamos Pleiades e Eiades também. Eles também estiveram perto de Vega. Em alguns milhares de anos atrás, eles elevaram aquela sociedade de um alto nível tecnológico e, mais uma vez, estavam aptos a voar pelo espaço. Alguns dos pleiadianos, com ancestrais de lirianos, nas suas viagens, descobriram o nosso planeta em sua vida emergente, evoluindo em uma atmosfera ainda bastante hospitaleira até.
eles se estabeleceram rapidamente na futura Lemúria, a jovem Atlantis. Alguns deles, inclusive, miscigenaram-se com criaturas terrestres e tornaram-se terráqueos, por assim dizer. Aqueles que permaneceram à parte logo desenvolveram tecnologias altamente evoluídas aqui. Desenharam e construíram muitas maravilhas, maravilhosas máquinas e invenções, e criaram conforto e comodidade de todos os tipos. Outra vez entraram em conflito e a sociedade tornou-se polarizada em dois campos, cada um possuindo uma fabulosa tecnologia. Finalmente entraram em guerra, que resultou em uma tremenda destruição. Aqueles que conseguiram fugir para o espaço e começaram tudo de novo. Alguns deles estão nos visitando ocasionalmente. Muito tempo depois, uma nova vaga, né, de pleiadianos chegou para checar os seus descendentes e os seus antecessores que sobreviveram à guerra aqui na Terra. Eles nos encontraram novamente e miscigenaram mais uma vez conosco de novo, ajudando a humanidade da Terra a tomar o controle dos seus bens e produzir uma nova tecnologia. Essa sociedade tornou-se mais tarde Atlântida, que elevariam as suas ciências a níveis a produzir viagens subaquáticas e áreas que antes fossem destruídas por uma guerra na superfície na Terra. Os pleiadianos modernos são descendentes da facção pacífica, que estabeleceram-se no grupo de astros ao qual a astronomia dá o mesmo nome. Os de Vega, que nos visitam aqui, né, agora, são descendentes de um grupo pacífico também, que estabeleceu-se em um planeta do sistema de Vega. Os descendentes dos Lirianos, há muito desenvolvidos depois de todo aquele estágio de conflito, estão agora interessados em nosso bem-estar e sentem de certa maneira uma responsabilidade especial conosco aqui na Terra, uma vez que nós refletimos a tendência da guerra, que eles estiveram também uma vez em conflito, em nossa memória celular e ancestral. Eles perderam muito em seus conflitos e destruíram-se muitas vezes e perderam-se em seus avanços tecnológicos cada vez mais. De acordo com a história, eles colonizaram também um outro planeta do sistema solar, o quinto a partir do Sol, que foi pertencente e depois destruído em uma guerra com armas nucleares, que tornou-se incontrolável por lá. Este é a parte do interesse deles em como usar a nossa tecnologia nuclear agora. Esses lirianos estão sendo socorridos, esses mais negativados, ok? E ajudados de muitas formas pelos seus primos humanos das Pleiades, de Vega e de outros também. Assim, nós vemos que apesar dos lirianos serem muitos velhos em evolução, estão somente um pouco à frente de outros em tecnologia e atrasados alguns deles em relação que estão sendo socorridos ao longo do tempo pelos seus primos. Isso nós não estamos falando da raça liriana como um todo, mas de alguns lirianos que não desejaram evoluir, ok? Portanto, isso é o porquê de tantos extraterrestres similares a humanos estão aparecendo ao mesmo tempo. Alguns, então, realmente conectados em evolução e têm aparentemente uma origem comum. A nossa tecnologia emergente atrai as suas atenções agora. E eles estão aqui para observar e colaborar de acordo com o nosso legado de escolha. As raças lirianas começaram a evacuar do seu planeta nativo há mais ou menos 22 milhões de anos atrás. E eles têm migrado de lá
mais uma vez. Eles acreditam que a criação mesma é a primeira causa. Não que o Criador tenha criado isso. Eles veem a criação como um conhecimento universal, uma sabedoria universal, de um espírito universal, entendem? Eles contam a Meyer, né, que há milhares de formas de criação conhecidas por eles. E eles também disseram a ele que a nossa sociedade, no início da Terra, foi copiada dos primeiros lirianos que visitaram a Terra. Eles estavam aqui e observaram a vida física hiperbórica, um mítico do primeiro continente, abrangendo toda a massa de terra daquela época. E isso foi antes que os terráqueos começassem a sua evolução física. Descendentes desses lirianos vieram outra vez mais tarde, ajudaram a sociedade florescente da próxima época, que deram à Lemúria em Atlântida os seus nomes. Houve outros seres de outros sistemas chamados Ave, que também visitaram a Terra naquela época. Os Bavi eram uma raça de seres de 2,5 metros a 3 metros de altura. Haviam seres que visitaram a Terra e que tinham de 7 a 8 metros de altura. Eles tinham os pés com 90 a 93 centímetros de comprimento. E pistas fósseis ainda existem hoje na arqueologia sobre eles. E essas pegadas, no que hoje chamamos de, por exemplo, de Ilha de Páscoa. Havia uma raça específica de seres muito altos, de 10 a 11 metros de alturas. Eles eram muito inteligentes, fisicamente e psicamente. Toda a história sobre a Hiperbórea, Ágata, Molia, Atlantis, tem sido descrito por pleiadianos para vocês, numa longa visita ao espaço, mostrando a Meyer e outros canalizadores, outros planetas atmosféricos, com as vidas nos seus primeiros estágios de evolução ainda. Ele viu criaturas parecidas com dinossauros no primitivo, o homem atarracado, usando peles, íngremes, né? E também pirâmides à distância, numa atmosfera um pouco nebulosa. Disseram-lhe que esse planeta fica a 700 anos-luz da Terra. Segundo, né, esse relato dos pleiadianos, dos lirianos, deixaram seus sistemas como rebeldes. Estabeleceram-se nas Pleiades e em Édias. Mais tarde vieram à Terra e misturaram-se com os terráqueos, lembrando que essa narrativa é de um tempo muito passado, ok? Os terráqueos dessa época viviam no remanescente do primeiro e grande único continente, conhecido como Hiperbórea. Esses seres desenvolveram e produziram uma civilização avançada e tecnológica aqui na Terra. Eles desenvolveram em uma guerra interna aqui também, em uma facção que prosseguiu para Erra, nas Pleiades, e outros foram para outros planetas do sistema solar. O quinto a partir do Sol, e eles chamaram de Malona. Eles fixaram-se naquele planeta e mais uma vez mixigenaram com humanoides por lá também, os descendentes de lirianos, que fixaram lá na Terra e também no planeta Malona. Ambos eram do tipo guerreiros e eles se levaram às tendências guerreiras com eles. Os Malonas acabaram destruindo também o seu planeta num terrível holocausto atômico. Será que nós faremos o mesmo? Os lirianos sobreviventes foram, por milhares de anos, gerações subsequentes, e voltaram em uma outra época, e uma outra vez estiveram em conflito entre eles, e novamente foram se repetindo mais uma vez. E agora, os descendentes
daqueles observando a Terra e os seus descendentes sobreviventes, dos seus antecessores. Os Lirianes rebeldes, ok, atingiram agora um alto nível espiritual e já não se envolvem mais em conflitos e guerras, ok? Os seus ancestrais são responsáveis pela variedade racial encontrada na Terra. Assim, nós vemos que nós, os Pleiadianos, os Vegas e outras entidades adâmicas que vieram para cá, somos todos, de certa forma, descendentes, né, dos Lirianos. E estamos unidos, meus queridos, aos Lirianos, por uma herança comum genética. Os visitantes lirianos de agora, com a sua elevada espiritualidade, estão tentando desfazer alguns dos efeitos deixados pelos seus ancestrais menos espiritualizados na época. Lembra que eu disse? Os velhos ancestrais lirianos, devido à sua responsabilidade subdesenvolvida, caíram, esmagaram e perderam muito da sua tecnologia em tempos passados. Os Pleiadianos estão aqui agora ajudando-nos a recuperar a fabulosa tecnologia que eles tiveram uma vez. E os Vegas também, descendentes de velhos ajudando os Lirianos, ajudando na recuperação da sua velha mais avançada ciência, introduzindo algumas novas também. Os Pleiadianos em corpos humanos também estão sendo muito ajudados pelos felinos, arcturianos, entre outros, passando disso para os Lirianos, que estão, por sua vez, ajudando a todos de uma certa maneira aqui. Então, meus queridos, nós vemos como essa grande saga chamada Anunnakis, que eu sempre repito aqui no meu canal, muito, muito longe está de ser apenas seres reptilianos ou serpentifoides, como vocês puderam observar. Então, mais uma vez, eu agradeço a cada um de vocês, desejando muita paz e muita luz. E que vocês possam compartilhar, né, essa mensagem com outras pessoas, para que, quem sabe, trazer para elas uma outra visão. Porque nós sabemos que quando nós olhamos para visões diferentes e nós coletamos aquilo que nós achamos que ressoa, né, com o nosso eu superior, nós chegamos ali à nossa conclusão. Então, mais uma vez, eu agradeço a cada um de vocês. Vou estar deixando aqui mais uma vez fixado no primeiro comentário todas as formas que vocês podem auxiliar a nossa associação SOS Felinos. E não se esquecendo também que nós teremos aqui uma live, né, bem descontraída para falar da Umbanda. Um jovem, né, o Tico Lázaro, eu acompanho ele desde que ele tinha 16 anos de idade. E hoje é um espiritualista espetacular. Então, um beijo no coração de vocês. Gratidão, muita paz, muita luz. Até o próximo programa. Me ajudem, por favor, compartilhando esse vídeo nos grupos de ufologia e espiritualidade. Gratidão a todos vocês.